Ok, meus irmãos, então depois que a gente já viu a diferença sobre os conceitos de pecado mortal e venial, pena eterna e pena temporal, a solidariedade existente entre os membros da igreja, sejam na igreja triunfante, militante e padecente, já temos elementos para começar a falar sobre o purgatório. Vamos lá. Primeiro vamos começar entendendo que uma alma não pode ver a Deus, ter a visão beatífica de Deus, se não estiver completamente pura de seus pecados. Embora você teve suas penas, sua pena eterna, paga por meio do sacrifício glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, você ainda possui consequências desse pecado que precisam ser expiadas. Se você, ao longo de sua vida, consegue se livrar de todas as tendências do pecado, se você consegue ter em nosso Senhor Jesus Cristo a única razão do seu viver, se seu amor por Ele é perfeito, se você deixou todo o pecado, você não vai precisar expiar nenhum tipo de pena e você vai direto para o céu. Isso tem que estar muito claro. E isso é, como eu falei, uma grande diferença da doutrina da justificação católica e protestante. Enquanto no protestantismo você é salvo sendo um pecador, continuando sendo um pecador, porque suas tendências, você morreu com elas, tá? Na doutrina católica, você é salvo com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas você tem que ser santificado nessa vida ou na próxima, para que você possa ter a visão beatífica de Deus. É uma questão de lógica, tá? Como o Catecismo falou, tanto o inferno como o purgatório não é uma vingança de Deus, que Deus não precisa disso, mas sim uma consequência lógica do resultado do seu pecado. Vamos lá. Sem santidade não é possível ver a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3. Jesus fala em mudança, uma mudança interna da pessoa, para que haja salvação. Disse-lhe Jesus, deixai vir a mim essas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 14. Há a necessidade de santidade para ver a Deus. Isso é muito diferente da doutrina de justificação protestante, em que você é salvo unicamente por meio da fé. Há a necessidade de mudança, de santificação. Tá? Já o purgatório está na Sagrada Escritura? Sim, e vamos mostrar vários exemplos aqui. Primeiro vamos mostrar num livro que não tem na Bíblia protestante, mas ele confirma no Velho Testamento a mentalidade judaica da necessidade de rezar por aqueles que partiram dessa vida, mas não estavam em estado de pecado grave. Segundo o livro de Macabeus, capítulo 12, versículos 44 a 46. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido em vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Aconteceu após uma batalha em que Judas Macabeu pede para que se rezem para aqueles que haviam morrido em batalha pelo povo judaico, pede para que rezem por eles, mostrando que no Antigo Testamento já havia entre os judeus essa crença. Mesmo você sendo protestante, mostra que isso não foi uma invenção da igreja na Idade Média, como eles têm, de forma geral, popularizado. Vamos lá nos Evangelhos. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Do inferno não se sai. Do inferno não se sai. Então Jesus está falando assim, busque se reconciliar com Deus enquanto está no caminho. Tá? Tente resolver tudo no caminho, porque depois que você foi entregue ao ministro e colocado na prisão, você vai ter que pagar até o último centavo. Do inferno não se sai.
Lá em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, isso aqui é bem interessante, vejam. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, aí vejam só, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Por que Jesus não usou simplesmente não haverá perdão jamais? Ele fala, ó, não haverá perdão nem agora nem depois. Tá? Por que ele falar depois? Então a igreja sempre chegou aqui, como Jesus estava falando assim, que há pecados em que há a expiação desses pecados após a morte. Se ele não teria falado isso. Aqui, eu tinha falado da primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 17, né, que mostra a diferença entre os pecados. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Como é que fica a situação do pecado que não é para a morte e a pessoa morre com ele? Tá? Cartas paulinas, já fala alguma coisa? Fala também. Vamos lá. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 11 a 15. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre esse fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. A tradição da igreja sempre enxergou aqui a doutrina do purgatório, porque São Paulo ele fala sobre você construir sobre o fundamento que é Cristo, mas você constrói sobre o fundamento usando que tipo de material? O que vai mostrar? Um é com ouro, com prata, com pedra preciosa, com madeira e tal. Então ele fala que durante a vida da gente, você vai construindo sobre o fundamento que é Cristo, e os materiais dependem da gente. É o tipo de vida que você levou. Você vai ter um cristão mais fervoroso, vai ter um cristão mais fraco, vai ter um cristão que vai ser heróico, tal, tal. E o que vai mostrar isso? Vai ser justamente o julgamento após sua morte. Descoberto pelo fogo. O fogo, uma vez lançado sobre todo esse material, ouro, prata, pedras preciosas, uns vão se consumir rapidamente como a palha, uns vão demorar um pouco mais como a madeira, tá? E outros vão ficar ali, continuando mantendo seu brilho como o ouro, a prata, as pedras preciosas. Mas todos eles construíram. São Paulo fala assim, se a construção resistir, no caso ao julgamento após a morte, ele vai receber a recompensa dele. Se pegar fogo, vai arcar com os danos. Agora ele vai ser salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Vejam que interessante. Que outro significado teria essa citação de São Paulo? Lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 18, está o seguinte: que o Senhor conceda a Onesíforo encontrar misericórdia da parte do Senhor naquele dia. São Paulo está falando sobre uma pessoa que já morreu, Onesíforo, e fala assim, que Deus tenha misericórdia dele naquele dia. É uma espécie de prece que São Paulo está fazendo. Porque ele poderia muito bem dizer o seguinte, não sei, talvez ele receba alguma coisa. Não, São Paulo está falando assim, eu peço a Deus que Deus ele conceda a misericórdia dele no Senhor naquele dia. Que dia? O dia do julgamento. Tá? Citamos a Bíblia, mas se você é protestante, preste bem atenção nisso. Sempre é divulgado entre os protestantes que a doutrina do purgatório é uma invenção medieval da Igreja Católica. Se você é um protestante que estuda, está vendo esse vídeo, ou se você é um católico que está começando a passar por um processo de catequese agora, existe o que nós chamamos de patrística. O que é patrística? São todos aqueles escritos, toda aquela teologia que foi desenvolvida dentro da igreja durante os primeiros anos da igreja, por escritores e santos que chamam-se comumente pais da igreja. Por quê? Eles moldaram a doutrina católica. Não é que eles trouxeram revelações novas. A compreensão que eles tinham da doutrina católica e de que foi deixada por escrito para nós
nos ajudou a entender melhor como a igreja, como os apóstolos entendiam a própria palavra de Deus. Muitos desses escritores no começo foram inclusive contemporâneos dos apóstolos, como por exemplo São Policarpo. E o próprio Santo Inácio, se não me engano, conheceu também. Vários deles conviveram até com os próprios apóstolos. Então eles tiveram acesso a um entendimento que a pura leitura da Bíblia não nos é possível fazer. Citar apenas alguns, para vocês terem ideia, com as datas. Vejam, no ano 222 depois de Cristo, a gente está aqui no século III, ainda em plena perseguição romana, tá, aos cristãos. Tertuliano dizia o seguinte: a esposa roga pela alma do seu esposo e pede para ele refrigério, e volte a reunir-se com ele na ressurreição. Oferece sufrágios todos os dias do aniversário de sua morte. Ele está falando claramente aqui sobre orações de sufrágio. Estamos no século III. São Cirilo de Jerusalém, ano 386 depois de Cristo. Estamos aqui no século IV. Não estamos ainda na Idade Média. Enfim, também rezamos pelos santos padres e bispos e defuntos, e por todos em geral que entre nós viveram, crendo que esse será o maior auxílio para aquelas almas por quem se reza, enquanto jaz diante de nós a santa e tremenda vítima. Pessoal, não era uma invenção da Idade Média, como muitos protestantes falam. Estamos no século IV. São João Crisóstomo, 407 depois de Cristo. Estamos aqui no século V. Os apóstolos instituíram a oração pelos mortos, e esta lhes presta grande auxílio à real utilidade. São Clemente de Alexandria, que viveu ali entre os anos 150 e 215 depois de Cristo. Tá? Viveu ali entre o século II e o século III. Porém, nós dizemos que o fogo santifica não a carne, mas as almas pecadoras, referindo-se não ao fogo comum, mas o da sabedoria que penetra na alma e passa pelo fogo. São Cipriano de Cartago, 258 depois de Cristo, século III. Uma coisa é pedir perdão, outra é alcançar a glória. Uma coisa é estar prisioneiro sem poder sair até ser pago o último centavo. Outra coisa é receber simultaneamente o valor e o salário da fé. Uma coisa é ser torturado com longo sofrimento pelos pecados, para ser limpo e completamente purificado pelo fogo. Outra coisa é ter sido purificado de todos os pecados pelo sofrimento. Uma coisa é estar suspenso até que ocorra a sentença de Deus no dia do juízo. Outra coisa é ser coroado pelo Senhor. Para terminar uma citação patrística, pessoal, vamos citar aqui um texto, tá, atribuído a Santa Perpétua, no século III, ano 203, que está na Paixão de Perpétua e Felicidade. Perpétua morreram martirizadas. Veja uma narração, uma coisa muito bonita que ela escreveu aqui. Imediatamente, nessa mesma noite, isso me foi mostrado em uma visão. Eu vi Dinócrates saindo de um lugar sombrio, onde se encontravam também outras pessoas. E ele estava magro e com muita sede, com uma aparência suja e pálida, com um ferimento de seu rosto quando havia morrido. Dinócrates foi meu irmão de carne, tendo falecido há 7 anos de uma terrível enfermidade. Porém, eu confiei que a minha oração haveria de ajudá-lo em seu sofrimento, e orei por ele todo dia, até irmos para o campo dos prisioneiros. Fiz minha oração por meu irmão dia e noite, gemendo e lamentando para que tal graça me fosse concedida. Então, certo dia, estando ainda prisioneira, isso me foi mostrado. Vi que o lugar sombrio que eu tinha observado antes estava agora iluminado, e Dinócrates, com o corpo limpo e bem vestido, procurava algo para se refrescar. E onde havia ferida, vi agora uma cicatriz. E essa piscina que havia visto antes, vi que seus níveis haviam descido até o umbigo do rapaz. E alguém incessantemente extraía água da tina, e próximo da orla havia uma taça cheia de água. E Dinócrates se aproximou e começou a beber dela, e a taça não reduziu o seu nível. E quando ele ficou saciado, saiu pulando da água feliz, como fazem as crianças, e então acordei. Assim entendi que ele havia sido levado do lugar do castigo. Aqui você tem, pessoal, já no século III, tá? Um testemunho muito claro de que os cristãos acreditavam na existência de um lugar que ainda não tinha o nome de purgatório, tá? Dado pela igreja posteriormente, em que as pessoas pagavam suas penas temporais. Tá? Outra coisa que a gente tem que entender
como é que os cristãos viviam naqueles primeiros séculos? Porque os protestantes falam assim, não, essa questão de purgatório, Nossa Senhora, os santos, isso aí é tudo invenção, porque o imperador Constantino, vamos fazer um vídeo sobre isso, foi lá, aí pegou, corrompeu a igreja cristã, não sei o quê. De forma alguma. Vamos ver alguns testemunhos da arqueologia cristã, para provar que os cristãos dos primeiros séculos acreditavam na necessidade de rezar pelos mortos, embora essa teologia não tivesse tão clara como a igreja acabou discernindo ao longo dos tempos. Vejam, está aparecendo no vídeo para vocês aí, foi encontrado um epitáfio, tá? Epitáfio é uma espécie de lápide sepulcral onde você tem algum tipo de mensagem deixada como se o morto tivesse deixado ali escrito. Mais tarde os familiares vão lá e colocam no epitáfio, que pertenceu ali no século II, veja, estamos no século II, durante as perseguições romanas, de Abécio. Abécio foi bispo de Hierápolis, da Frígia, Ásia Menor, e pediu para que fosse escrito na sua lápide seu túmulo. Aí está escrito o seguinte: mandei escrever essas coisas, eu, Abécio, na idade de 72 anos. Ao irmão que as compreender, queira orar por Abécio. Mostra que os primeiros cristãos tinham consciência de que havia necessidade de rezar por aqueles que haviam partido. Vejam, nas catacumbas de Priscila em Roma, tem uma inscrição do ano 268 d.C., onde os cristãos perseguidos pelos romanos se reuniam. Esse túmulo Hiperéquio preparou para sua benemérita esposa Albinula. Deus alivie o seu espírito. Rogo-vos, irmãos, todas as vezes que aqui vierdes a orar e rogar insistentemente ao Pai e ao Filho, lembrai-vos da cara Ágape, a fim de que o Deus Todo-Poderoso guarde Ágape pelos séculos. Aqui é uma oração de sufrágio, tá? Cemitérios cristãos no Egito, ali no século IV, outras inscrições que foram encontradas. Eu, João, diácono, deixei minha mãe viúva. Vim para a cidade de Cós, aí morri. Levaram-me e puseram-me nesse túmulo. Lembrai-vos de mim, bem-amados, a fim de que Deus me perdoe. E também, jejuai todos por mim, a fim de que Deus seja misericordioso para a minha alma. Está muito claro aqui que o comportamento dos primeiros cristãos era um comportamento católico em relação a isso. Não era um comportamento protestante. Mas eu só quero saber da Bíblia. Então, meu irmão, sinto muito. Você vai continuar preso na sola Escritura e não vai entender a doutrina cristã como um todo. Vamos fazer um vídeo só sobre a questão do sola Escritura para você tentar entender. Tá? O dogma do purgatório ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Tá? A doutrina da igreja. Desenvolver um dogma não é criar. Desenvolver uma doutrina não é criar do nada. O pessoal acha que o Papa foi lá e simplesmente impôs. Tá? Ali no Concílio de Florença, por exemplo, no ano de 1438, acho que durou até 1445, temos um documento que diz o seguinte: dessa forma, se os verdadeiros penitentes deixarem esse mundo antes de terem satisfeito com frutos dignos de penitência pela ação ou omissão, suas almas são purgadas com penas purificatórias após a morte, e para serem aliviadas dessas penas, lhes aproveitam os sufrágios dos fiéis vivos, tais como o sacrifício da missa, orações, esmolas e outros ofícios de piedade que os fiéis costumam praticar por outros fiéis, segundo as instituições da Igreja, e que as almas daqueles que após receberem o batismo não incorreram absolutamente em mancha alguma do pecado, e também aquelas que após contrair mancha do pecado, a purgaram, quer enquanto viviam em seus corpos, quer após a deixarem, segundo o qual foi dito acima, são imediatamente recebidos no céu. Se a pessoa morre em pecado mortal, inferno, morre em perfeito estado de graça, purificada, santificada, direto para o céu. Morre em estado de graça, em comunhão com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, mas precisa purgar as suas penas temporais, passa pelo purgatório. Isso mostra que o entendimento da igreja do purgatório nunca foi um terceiro caminho. Quem está no purgatório está salvo. Tá? Concílio de Trento, em 1545 a 1563. Desse modo, o Santo Concílio prescreve a todos os bispos que cuidem diligentemente que a sã doutrina sobre o lugar de purificação, assim como foi também transmitida pelos santos padres e concílios ecumênicos, seja aceita pelos fiéis, mantida zelosamente ensinada e por toda parte pregada. Todavia, o mesmo concílio, vejam, adverte que não se propaguem coisas incertas e suspeitas,
que somente servem para satisfazer a curiosidade e em nada favorecem a piedade, que se proíba tudo que for ofensivo, escandaloso e visa lucro vergonhoso. Então a igreja está muito preocupada aqui com as distorções na prática das orações pelos mortos, as distorções no entendimento da doutrina do purgatório. A igreja sempre foi zelosa em relação a isso. O que o catecismo fala sobre o purgatório? Vamos lá. O catecismo da Igreja Católica, número 1030, 1030. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros de sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de se obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Muito claramente a igreja está falando aqui que o purgatório não é um terceiro caminho, e sim para aquelas pessoas que morrem na amizade com Deus, tá? Que têm a sua salvação garantida, mas precisam estar plenamente santos para poder encontrar com Deus e ter sua visão beatífica. Aqui também, SIC número 1031, Catecismo da Igreja Católica número 1031, tá? A igreja chama purgatório essa purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento. Formular uma doutrina é clarificá-la, não é inventar uma. Eu mostrei para você que tem a Sagrada Escritura, os primeiros cristãos acreditavam nela, e isso pode ser provado tanto por meio da patrística, como por meio da arqueologia, tá? Em que você vê como os cristãos se comportavam em relação à oração pelos mortos. E a igreja, ao longo do tempo, sempre rezava pelos mortos nas missas. Mas houve a necessidade de uma clarificação, como aconteceu, por exemplo, como o dogma da Trindade, tá? Que ele não está explicitado. Você não encontra em parte alguma na Bíblia Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, uma pessoa divina em duas naturezas. Não tem nada disso lá. Isso a igreja foi formulando, clarificando, mas ela está na Bíblia também, tá? E da tradição da igreja. A tradição da igreja, referindo-se a certos textos da Escritura, fala de um fogo purificador. E aqui o catecismo está citando Mateus 12:32, que eu citei anteriormente, falando sobre o pecado do Espírito, o Espírito Santo, né? Que não será perdoado nem nesse século nem no futuro. A igreja fala assim: desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas nesse mundo e outras no mundo que há de vir. Jesus teria falado, jamais será perdoada. Tá? Veja que faz sentido. No catecismo número 1032, está aqui. Essa doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, que já fala a Sagrada Escritura. E aí ele citou o segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 46, que eu já citei. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente o sacrifício eucarístico, para que purificados possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Socorramo-los e façamos comemoração deles. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que duvidar de que as nossas oferendas pelos defuntos lhes levam alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram, em oferecer por eles as nossas orações. Jair, em que consistem as penas do purgatório? Vejam, aí então vamos para o campo da teologia. O catecismo ele já não está falando disso muito claramente. O que a gente sabe é que as almas que estão no purgatório estão privadas temporariamente da visão beatífica de Deus, diferente de uma alma que está na glória de Deus, que já tem a visão beatífica, ou de uma alma que está no inferno, que está privada definitivamente. E que no purgatório há sofrimento. Que tipo de sofrimento? Aí entra no campo da teologia. Tem aí um artigo bom, que eu tirei, uma parte do artigo eu tirei lá do site do Padre Paulo Ricardo, tem a fonte aí, que diz que há duas penas no purgatório. A pena de dano consiste em ser privado por um tempo da visão de Deus, que é um bem supremo, o fim beatífico para o qual nós foram criados, assim como nossos olhos o foram para a luz. Trata-se de uma sede lancinante que atormenta a alma. Pessoal, eu imagino a dor terrível que é você morrer e você perceber que está ali privado de ver a Deus por causa de um monte de besteira que você fez, por causa de um monte de porcaria que você fez, tá? Porque a alma que está no purgatório está louca para ver a Deus. Está feliz porque sabe que está salvo, mas está muito triste porque sabe o que eu estou fazendo aqui, deixando de ter o bem supremo, né? A razão da minha existência, né? A visão beatífica que eu estou aqui nesse lugar.
Então a pena de dano, de ter perdido, pelo menos durante algum tempo, a visão beatífica de Deus. Isso purifica a alma. Tá? Pena dos sentidos é um sofrimento sensível, é a mesma que experimentamos em nossa carne. A fé nada nos diz sobre sua natureza, no entanto é a opinião comum dos doutores que ela consiste em fogo e em outras formas de sofrimento. Né? Isso aqui é no campo de teologia, né? Que a pena de dano é muito clara, e a pena dos sentidos é que tipo de sofrimento a alma sofre. Uma alma ela não tem sentidos físicos, não tem terminações nervosas para serem queimadas, mas algum tipo de sofrimento grande além da pena de dano, que é a pena dos sentidos. Tá? Para a gente refletir, e aqui não é a doutrina oficial da igreja, mas é um excelente texto do grande doutor da igreja, São Francisco de Sales, né, sobre o purgatório, que ele dizia o seguinte: qual a situação das almas no purgatório? As almas ali vivem uma contínua união com Deus, estão muito felizes porque foram salvas, tá? Estão perfeitamente conformados com a vontade de Deus, só querem o que Deus quer. Se lhes fosse aberto o paraíso, prefeririam precipitar-se no inferno ou apresentar-se manchadas diante de Deus. As almas que estão no purgatório querem ver a Deus, mas estão muito conscientes que não o veem porque não são dignas. Tá? Tem que entender que tudo ficou para trás. Tá? Tudo ficou para trás. Elas estão vivendo, sabem que já estão salvas, mas sabem que estão sofrendo e merecem, então estão conformadas à justiça de Deus. Purificam-se voluntariamente, amorosamente, porque assim o quer Deus. A vontade da alma ela não peca mais no purgatório, mas ela vai se conformando, as tendências pecaminosas vão sumindo, conforme aquele sofrimento ali ele aceita com humildade. Querem permanecer na forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for da vontade dele. Uma alma no purgatório ela quer encontrar com Deus, mas ela sabe que ela precisa se livrar daquelas tendências e pagar suas penas temporais. São invencíveis na prova e não podem ter um movimento sequer de impaciência nem cometer qualquer imperfeição. Amam mais a Deus do que a si próprios, com amor simples, puro e desinteressado. São consoladas pelos anjos, estão certas da sua salvação com uma esperança inigualável. As suas amarguras são aliviadas por uma paz profunda. Se é infernal a dor que sofrem, a caridade derrama-lhes no coração inefável ternura. A caridade que é mais forte do que a morte, mais poderosa que o inferno. Purgatório é um feliz estado, mais desejável que temível, porque as chamas de lá existem e são chamas de amor. O sofrimento do purgatório é intenso e terrível. Nós não conhecemos perfeitamente sua natureza, mas sabemos que uma alma que está no purgatório sofre para que as suas penas temporais sejam expiadas e que as tendências pecaminosas que ainda permanecem nelas, embora a alma já não peque mais, tá? Já não tem mais esses apegos aqui à terra que existiam, essas limitações que a gente tem, mas estão ali sofrendo. Então há necessidade de que rezemos muito pelas almas, mas já ela não tem que pagar as penas dela. Isso vai ser um assunto para um outro vídeo sobre as indulgências, mas entendam o seguinte: nós podemos rezar e devemos rezar pelas almas do purgatório e oferecer sacrifícios por ela. Como assim? Boas obras, oferecer nossos sofrimentos, tudo, porque isso é uma coisa mais complexa, né, tratar no vídeo sobre indulgências, que as nossas boas obras oferecidas a Deus apagam as penas temporais, tanto nossas como dos fiéis que estão no purgatório, ou até as pessoas que estão aqui. Por quê? Porque existe essa solidariedade entre os membros da igreja padecente, militante e triunfante. Quem está no céu pode rezar por nós, a gente pode rezar entre si, pode rezar por quem está no purgatório, quem está no purgatório pode rezar por nós também. Essa solidariedade, por isso que eu falei isso anteriormente, para você entender sobre isso. São membros do corpo de Cristo e essa solidariedade, que é entendimento comum, existe nesse mundo, ela não se desfaz após a morte. Tá? Lá no Catecismo da Igreja Católica, número 1371, 1371, o sacrifício eucarístico é também oferecido pelos fiéis defuntos que morreram em Cristo e não estão ainda de todo purificados, para que possam entrar na luz e na paz de Cristo. Tá? Para a gente concluir aqui, pessoal, esse vídeo, é sobre a missa de sétimo dia. Vejam, a missa de sétimo dia, ela não é um rito obrigatório da igreja e não é universal. Tá? É um costume tipicamente brasileiro. A versão mais explicativa, que faz mais sentido dele, é que ele surgiu devido à impossibilidade dos familiares comparecerem à missa de corpo presente falecido no dia do enterro.
Então você imagina aí no passado, morria um parente, o tempo de deslocamento de uma pessoa de uma cidade para outra era muito maior. Então o risco daquela pessoa do corpo se decompor após umas 24 horas, 48 horas era muito grande. Tá? Sobretudo num clima tropical como a gente tem aqui. Então aconteceu o seguinte, faz-se o enterro e quando o pessoal chegar aqui, né, não vai poder infelizmente participar do enterro, vai poder participar dessa missa de sufrágio por quem morreu. Não é norma da igreja. O número 7 tem o significado bíblico, né, que a gente sabe, mas é indiferente. Mas tem que ser no sétimo dia, pode ser no sexto, oitavo, nono, décimo. Isso é indiferente. Tem que estar muito claro, não, se eu não rezar pela pessoa no sétimo dia vai acontecer uma coisa com a alma dela, de forma alguma. Qualquer dia tá bom. Tá? Se a pessoa morreu hoje, reze por ela a partir de hoje. Tá? Na missa pedimos para que Deus receba o mais breve possível a alma do falecido no céu. Lembrando, né, que quem está no céu não precisa de oração, quem está no inferno é oração inútil, então só podemos rezar por quem está no purgatório. Nós não rezamos pela salvação de ninguém que morreu. Você reza pela salvação de quem está vivo. Quem morreu, você reza para que a pessoa, se a alma estiver no purgatório, que Deus aceite nossas orações, Deus aceite nossos sacrifícios, nossas boas obras, para que a pena temporal dessas almas possa ser expiada o mais rápido possível e elas possam alcançar o céu. Tá? Mas não é pela salvação. E, concluindo, para você ver aí, Jerry, todo mundo pode receber uma missa de sétimo dia, uma oração de sufrágio, o padre pode ir lá no enterro de qualquer pessoa? Resposta, não. Por mais que escandalize o seu ouvidinho, o Código de Direito Canônico ele é muitíssimo claro. No número 1184, para a gente terminar. Devem ser privados das exéquias eclesiásticas, a não ser que antes da morte tenham dado algum sinal de penitência. 1. Apóstatas, hereges e cismáticos notórios. Missa de sétimo dia é para católico fiel à igreja. Tem que estar muito claro isso, tá? Às vezes o cara tem uma outra religião e vão fazer missa de sétimo dia para ele. Não pode fazer exéquia. O padre pode ir lá celebrar exéquias de uma pessoa que não é católica? Não pode, tá? Ou alguém que abandonou a fé? Não pode, a não ser que ele tenha se arrependido antes de morrer. Todo mundo tem a ciência disso. Os que tiverem escolhido a cremação do seu corpo por motivos contrários à fé cristã, vou fazer um vídeo sobre isso. A cremação do corpo, a fé católica o permite, se a intenção foi simplesmente por uma questão sanitária ou por uma questão prática, mas a igreja não aconselha. Agora, se a pessoa, não, quero a cremação do meu corpo por uma espécie de ódio à fé cristã, para mostrar que esse corpo não pode, então ela está negando a fé, então ela não pode receber de forma alguma. Outros pecadores manifestos, aos quais não se possam conceder exéquias eclesiásticas sem escândalo público dos fiéis. Tem bandido que morre em confronto com a polícia, traficante, e ganha uma missinha de sétimo dia. Tem gente que passou a vida no pecado, sem querer julgar essa pessoa, né, e vai ganhar uma missa especial, às vezes numa catedral da Sé, às vezes no Corcovado, coisa que você não consegue. Porque ele ou ela eram muito conhecidos, então tem que fazer. Gente de outra religião que eu já vi, com missa de sétimo sendo celebrada, o padre não pode sequer comparecer no enterro, porque a igreja tem essa norma, para evitar de escandalizar os fiéis. Imagina você ir lá ver uma missa de sétimo dia para um estuprador, que isso infelizmente acontece. Às vezes o padre não sabe, às vezes o padre sabe e acha que tem que fazer, coitadinho, ele morreu. Não é assim, pessoal. Pode-se rezar privadamente por um pecador público? Pode. Só você ter ideia, uma pessoa morreu em estado de adultério, ela pode receber exéquia? Não pode. Não pode. Tá? Mas o pessoal, vivendo no mundo que a gente está vivendo hoje, em que é o mundo politicamente correto, onde acham que todo mundo vai ser salvo, infelizmente muitas paróquias não ligam para isso. Em caso de dúvida, seja consultado o ordinário local, que é o bispo, e cujo juízo se deve obedecer. E no número 1185 do Código de Direito Canônico diz o seguinte: a quem se negaram exéquias eclesiásticas, deve se negar também qualquer missa exequial. Então, se o padre não pôde comparecer no enterro dessa pessoa ou no velório, porque essa pessoa é um pecador público, eu não estou falando nem de bandido, de nada, estou falando de pecador público, pode ser a pessoa mais legal do mundo, mais gente boa do mundo, mas ele não morreu em comunhão com a igreja. Negue-se também a missa exequial. Você vê aí, já vi ator recebendo, ator que passou a vida numa vida de pecado, ganhando missa no morro Corcovado. E que o ator durante a vida nunca procurou aquilo em vida. Ator que eu já vi que era espírita ganhou uma missa por um padre que é uma celebridade. E depois o pessoal reclama que não estão levando a igreja católica a sério. Então, meus irmãos, a gente falou aqui sobre um vídeo longo, tá?
A gente falou aqui sobre a questão do purgatório. Vou fazer mais um vídeo sobre indulgências, vamos poder abordar isso com forma mais sucinta, de forma mais abrangente. Mas quero deixar claro para vocês, estude a doutrina do purgatório. Não deixe também de rezar por aqueles que faleceram. Pode ter passado 5, 10, 15, 20 anos, sempre reze. É uma caridade que você está fazendo. O vizinho seu, sobretudo seus parentes, mas vizinho seu também, alguém. E também sempre reze pelas almas esquecidas do purgatório. Tá? Que é um gesto de caridade. Quantos morreram podem estar no purgatório e ninguém reza por eles? Um dia a pessoa vai sair. Tá? A pessoa vai pagar todas as suas penas temporárias. A pessoa pode passar até 1 minuto no purgatório. Passar 1 ano no purgatório. Passar, quer dizer, a gente não sabe como o tempo ocorre. Existe algum tipo de tempo. Só Deus é eterno. Eterno, quando a gente fala sobre a eternidade, se pressupõe que a eternidade é algo que não existe tempo. Então só Deus vive a eternidade. Quem está no céu, no inferno, no purgatório, existe uma espécie de tempo que a teologia chama de evo, que é o tempo dos anjos e o tempo das almas. O tempo, a eternidade é aquilo que não tem começo nem fim. Tá? É a posse plena de uma vida inteira, que é a definição tomista de eternidade. O evo é aquele tempo que tem começo, mas não tem fim. Então você um dia é criado por Deus, sua alma, mas você nunca vai deixar de existir. Tá? E tem o tempo cronológico, que é o tempo que tem começo, meio e fim. Tá? Então reze pelas almas do purgatório, por caridade. Vamos falar sobre as indulgências. Eu confesso que eu tenho que me esforçar para aproveitar melhor as indulgências da igreja. Tá? E você, meu irmão, se você é protestante, estude a fundo. Você pode até ter visto esses vídeos todos aqui e continuar discordando da igreja. Beleza. Mas mantém isso no debate teológico. E não acuse a igreja daquilo que você não sabe, de acusações falsas, que é paganismo, que não tem base nenhuma. Não faça isso, porque você está mentindo. Tá? Você está mentindo e está cometendo o grave pecado da calúnia contra a igreja. Porque se você viu esse vídeo, você pode dizer assim, eu sei como é a doutrina católica da igreja, eu não concordo com ela, mas pelo menos você sabe. Então tenta entrar no campo teológico para poder divergir da gente. Que você vai ser muito mais respeitado pelos católicos do que a gente ficar fazendo uma série de acusações falsas para a igreja. Tá? De que o purgatório ele é uma invenção da Idade Média, que está tirando é uma forma de ser salvo sem Cristo. Tudo isso é mentira. Tá? Somos salvos unicamente pelo sangue do Cordeiro, unicamente pela salvação que nos foi conquistada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, uma vez que eu me livro da pena eterna, uma vez que eu me arrependo do pecado mortal, que eu restabeleço o estado de graça, eu tenho que lembrar que tudo o que eu faço nesta vida tem consequências nesse mundo. Você não pode negar isso, porque a própria experiência corrobora para isso. E eu queria terminar aqui também sobre uma coisa. Todas as vezes que você se confessa, lembre-se que o padre tem que passar uma penitência para você. Infelizmente, ou passam penitências muito bobas, simples demais, ou simplesmente não passam nenhuma. A penitência, ela tem como intenção fazer com que você pague, expie as suas penas temporais e retire da sua alma a tendência ao pecado. Antigamente a igreja, os padres passavam penitências muito mais severas, não como punição, mas como uma forma de você perceber a gravidade do seu pecado. E a pessoa comete um pecado gravíssimo e o padre dá absolvição e não dá nenhum tipo de penitência para ele. A penitência não é para você pagar o pecado, você receber pecado mortal. Você, quando o sacerdote perdoa você, é Cristo que perdoa você por meio do seu sacrifício. Tá? Você sai da confissão perdoado, mas o padre passa uma penitência para que você faça aquele seu esforço, movido pela graça, de alguma forma compensar as consequências do seu pecado. Quanto pior o pecado, maior a pena temporal. Quanto menor o pecado, menor a pena temporal. Mas sempre há uma pena temporal associada ao pecado, seja mortal ou venial. Tá? Isso tem que estar muito claro. Lamento porque foi bem longo esses vídeos, tá? Mas peço a você que você veja mais de uma vez, mande dúvidas que você deixar nos comentários também do nosso vídeo, da nossa página. Vamos ter todo o carinho para responder. E sobre livros muito bons sobre esse assunto, eu tenho esse livro aqui muito bom, Purgatório Sim ou Não, tá? De Wenceslas Schepper, é bem antigo, Edições Ave Maria. Não sei se eles ainda estão publicando esse livro. E esse livro muito bom também, O Purgatório, tá? Professor Felipe Aquino, excelente o livro. O professor Felipe é muito didático, tá? Você pode ter complementar esse
esses vídeos foram baseados sobretudo nesse livro aqui, e o que são as indulgências, porque ele faz um resumo inicialmente sobre o purgatório, antes de começar a explicar as indulgências, e vai ser o livro utilizado no nosso próximo vídeo sobre as indulgências, tá bom? Então, muito obrigado, agradeço que você tenha tido paciência de assistir nosso vídeo até agora, reze por nós, por favor, tá? E continue buscando conhecer mais e mais a fé católica. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e no amor de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho e